Marx foi um primeiro grande sociólogo, um homem culto, mas ele cometeu um erro, porque do ponto de vista econômico, como economista, se você perguntar para os grandes prêmios Nobel de economia o que eles acham de Marx, foi um pós-ricardiano menor. Segunda categoria. Porque ele partiu de uma teoria completamente superada, que é a teoria do valor-trabalho. Só o trabalho cria riqueza. Isso é uma tolice monumental. Por exemplo, se você tiver o trabalho com uma tesoura de cortar grama, você leva, por exemplo, se você for um jardineiro, você vai cuidar de um jardim a cada 3, 4 dias. Você vai ficar 3, 4 dias porque você tem um capital chamado tesoura. Se você tiver uma máquina de cortar grama, e ao mesmo tempo uma secretária, e ao mesmo tempo uma Kombi para levar 3 ou 4 jardineiros, um para cada lugar, eles vão fazer possivelmente cada um deles 3 ou 4 jardins por dia. A produtividade vai ser muito maior. E ele vai ganhar 3, 4, 5 vezes mais do que ganhava antes. Então, é uma falácia. E olha, o mais importante é o seguinte, que esse homem inteligente, que aliás viveu às custas dos outros a vida toda, né? Porque ele nunca trabalhou, ele ficava só estudando na biblioteca lá em Londres, escrevendo, inteligente, vivendo às custas. A mulher passando miséria e passando fome. Os filhos passando fome. E ele escrevendo como é que ele ia libertar a raça humana. Resultado, essa receita dele foi aplicada na Rússia. 30 milhões de pessoas passando a grande fome. Foi aplicada na China. 60 milhões de pessoas na miséria. E aí vieram as variantes aqui para nós. O último exemplo está aqui, a Venezuela. O socialismo bolivariano do século XXI. 4 milhões de bolivianos, de venezuelanos fugindo. O Brasil está recebeu milhares. Da mesma forma, nós vimos Cuba, empobreceu. Nós estamos vendo a Argentina indo para a inflação. Então, veja bem, o inferno está cheio de boas intenções. Então, um homem bem intencionado, culto, como era Marx, mas, lamentavelmente, baseado numa teoria equivocada, que era a teoria do valor-trabalho. Então, esse homem levou milhares de pessoas e milhões de pessoas à miséria, inclusive pela reação que provocou. Se você falar assim, quem são os nazistas são os nacional-socialistas. O partido nazista, criado na Alemanha, chama-se Partido Nacional Socialista do Trabalhador Alemão. Porque o que acontecia? Como tinha a Internacional Socialista, que são trabalhadores do mundo, univos e vamos destruir o capitalismo, os nacionalistas criaram um partido também socialista, porque todo mundo era socialista. E foram duas guerras mundiais, e agora uma guerra fria logo depois, e distribuindo miséria para o mundo inteiro. Mas só para terminar, a China, a Índia, o Paquistão, 3,8 bilhões de eurasianos, pessoas que viviam no leste europeu, Polônia, Hungria, República Tcheca, que era a Tchecoslováquia, Iugoslávia, que também se partiu em Croácia, etc. Esse pessoal todo, viúvas do socialismo, cansados da miséria e da fome, abandonaram esse princípio e mergulharam nos mercados globais. Então a China saiu da miséria, a Índia está saindo da miséria, justamente quando eles abandonaram essa noção econômica. Continuaram com regimes políticos fechados, com regimes ainda fechados. Mas economicamente já aposentaram Marx há muito tempo. Não, tudo bem. E acho que